Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, primeiro ano, como é que vocês estão? Bem, primeiro, falar sobre aquela atividade que eu passei de administração geral na aula passada. Eu vi que muita gente ainda não fez. Ela vai ficar disponível só essa semana. Depois eu vou tirar ela e quem fez, fez. Quem não fez, não fez. E atenção, aquela atividade vale ponto, viu? Atividade são 10 questões de administração geral, vale ponto. Assim como uma que eu postei agora de gestão de arquivos, documentos e arquivos, também vale ponto. É uma atividade avaliativa, não necessariamente a prova, mas vale ponto para a prova, certo? Bem, dando início aqui, continuidade, na verdade, o que a gente já estava falando, eu apresentei para vocês na aula passada, na aula atrasada, na verdade, na aula passada foi atividade para massificar o entendimento. Na aula atrasada, o primeiro contato que vocês têm com teoria foi a primeira teoria da administração, que é a teoria científica, né? A teoria científica idealizada por Taylor, certo? Frederick Taylor. E hoje nós vamos falar sobre um cara muito importante na área da administração e muito conhecido. Com certeza esse nome vocês já ouviram falar, que é esse moço aqui, ó, Henry Ford. Henry Ford é nada mais nada menos que o homem que inventou o automóvel, certo? Então, a Ford era dele, certo? Hoje em dia não é mais que ele morreu, mas é dos acionistas ou, sei lá, família. E foi o cara também que idealizou e que criou um negócio chamado produção em massa ou linha de montagem. Henry Ford. A produção em massa e linha de montagem é a inovação revolucionária no início do século passado, século XX, e linha de montagem de Henry Ford. Certo? O nome Ford está associado à linha de montagem, então toda vez que vocês ouvirem falar numa prova, numa questão sobre qualquer coisa ou na vida sobre linha de montagem, associem isso a esse moço aqui, tá ok? Henry Ford. Foi Henry Ford quem levou mais alto grau os dois princípios da produção em massa, certo? Que é a fabricação de produtos não diferenciados em grande quantidade e a peças padronizadas e trabalhador especializado. Então, quais são, se eu perguntar quais são os dois princípios da produção em massa, seriam esses: peças padronizadas. O que são peças padronizadas? São peças iguais. E trabalhador especializado. Especializado no quê? Naquilo que ele se propõe a fazer, certo? Então, Ford é um nome associado à linha de montagem. E quando você fala produção em massa, dois princípios principais são peças padronizadas e trabalhador especializado. Ok? A divisão do trabalho implica especialização do trabalho. Isso aqui é uma cena do filme chamado Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Depois eu vou passar para a gente avaliar, conversar sobre ele. Ok? Vamos lá. Na produção massificada, o produto é dividido em partes e o processo de fabricá-lo é dividido em etapas. Cada etapa do processo produtivo corresponde à montagem de uma parte de produto. Professor, o que é isso? Pronto, vamos lá. Na produção massificada, ou seja, a produção em massa. O que é produção em massa? É produzir muita coisa. Por exemplo, aqui nós temos a imagem de uma linha de processo de produção de carro. Então é produção em massa. Tá vendo? Muitos carros, isso é produção em massa. O produto ele é dividido em partes, ou seja, nessa fábrica de fabricação, nessa fábrica aqui de carro, tem um cara que ele é especializado em cortar chapa de ferro, tem outro cara que é especializado em moldar a chapa de aço, né? Ferro não, de aço, ferro e aço. Outro cara, ele é especializado em juntar uma peça com outra peça, outro cara é especializado na parte elétrica, outro cara na parte de estofado, outro cara da pintura e aí por aí vai. Então, isso, ó, você dividiu o processo de montagem em partes e o processo de fabricar é dividido em etapas. Então, o produto ele é dividido em partes e o processo para juntar também é dividido. E aí é a fabricação dividida em etapas. Eu vou tirar aqui uma coisa, por exemplo, tirar esse exemplo aqui do carro e vou trazer um mais complexo. Vamos pensar numa hamburgueria. Isso, numa loja aí que. Uma loja. Numa empresa aí que vende hambúrguer, certo? Esses hambúrgueres caseiros e tal. Uma hamburgueria pequena, ele é geralmente só uma pessoa que vai lá e monta todo o hambúrguer e sai vendendo. Mas uma hamburgueria maior, grande assim, tem um cara que ele corta os pães e abre. Tem outro que chega lá e coloca é, o queijo e o que, meu Deus do céu? Presunto, sei lá, e tomate, alface. Outro é o chapeiro, tá lá na carne, coloca a carne. O outro monta o hambúrguer todo e o outro embala. Pronto.
Isso eu peguei o produto em si, dividi ele em partes e entreguei cada parte para uma pessoa fazer, certo? E aí isso é chamado de linha de montagem, ok? Esse negócio, isso, a linha de montagem é a invenção desse caboclo aqui. Além do carro, ele inventou esse processo de fabricação, a linha de montagem. Por que é que ele fez isso? A problemática da alienação do trabalhador. A racionalização do trabalho constituiu para a ampliação dos lucros da empresa. É o que eu falei para vocês, né? Antigamente, nos primeiros, a administração surgiu com um boom da Revolução Industrial e as fábricas, elas se detinham apenas, exclusivamente, em se preocupar com lucro. Então, com o Henry Ford não era diferente. Ele criou esse processo de fabricação porque ele viu que seria mais rápido. Mais rápido ele produziu mais. Se ele produzir mais, ele pode vender mais. E aí aumenta o quê? O lucro da empresa. Porém, como consequência, esse processo de divisão de trabalho resultava na alienação do operário, em que ele se especializava em uma etapa de produção e não tinha nenhuma noção do verdadeiro valor da produção desenvolvida dentro do processo produtivo. Professor, o que é isso? A alienação do operário é o seguinte: aquele cara, ele era ensinado a fazer só aquele. Lembra que eu falei? O produto ele era dividido e a montagem desse produto também era dividida em partes. Pronto. O cara que ficava responsável por uma parte X da montagem, ele só aprendia aquilo no processo. Às vezes ele nem tinha ideia de como é que funcionava o produto que ele trabalhava, certo? Como funcionava a fabricação em todo. Ele só era, como é que eu vou dizer, adestrado, vamos chamar assim, a executar aquela tarefa. E aí, quando você só tem ideia do seu pedaço, né, dentro do processo inteiro de fabricação de qualquer seja o produto, e você não é atento a como funciona o todo, isso é chamado de alienação operária, em que ele se especializava em apenas uma etapa de produção. Então, se eu falar de alienação operária, é isso. É o trabalhador que ele é especializado apenas numa etapa, num pedaço do processo de fabricação. E isso é uma problemática do processo de linha de montagem, certo? Então, como se fosse um ponto negativo da invenção de linha de montagem de Ford. Destaque que o trabalho humano, né, o operário, a problemática da alienação do trabalhador, passou a ser substituído pelas máquinas, aumentando assim o número de desempregados. Pronto. Outra coisa que aconteceu, com a mecanização do serviço, né, muitas funções que tinham que ter muitos operários foram substituídos por máquinas. Se vocês tiverem curiosidade aí, coloca o processo de fabricação de automóvel, linha de montagem no YouTube, vocês vão ver que a maioria lá das ações é feita por máquinas, certo? E aí foi que causou isso? Causou o a produção humana em determinadas funções tornou-se desnecessárias. E aí acarretou o quê? O desemprego. Esse fenômeno contribuiu para a formação de um exército industrial de reserva, no qual os indivíduos que possuem emprego passaram a aceitar baixos salários, pois poderiam ser facilmente substituídos. Ou seja, outro ponto negativo que houve com a mecanização de serviço, ou seja, substituição do homem por máquinas mesmo, né? É que os homens, para ter o emprego, eles aceitavam qualquer emprego, qualquer função e qualquer salário, certo? Lembre-se que eu estou falando do período lá da Revolução Industrial, então não existiam direitos trabalhistas, não existiu nada dessas regalias não, direitos que hoje os trabalhadores têm, ok? Então é outro ponto positivo, a mecanização do serviço acarretou o desemprego e a desvalorização do trabalho humano. Se vocês que estudam história, vocês estudarem o período da colonização do Brasil, por exemplo, as imigrações que ocorriam antes, né, dos italianos, principalmente japoneses que vinham para cá para o Brasil, eles iam trabalhar na lavoura. Porque antigamente não, até hoje o Brasil é um país que o que mais produz consumos agrários e tal, né? Hoje em dia, se você for numa fazenda de grande porte, praticamente não existe mais as pessoas trabalhando como antes, o plantio, a colheita, hoje tudo é feito por máquina, certo? Isso é um exemplo também de mecanização do serviço. Aqui, ó, olha só o exemplo. Antigamente, né, essa imagem aqui, essa aqui é um processo de fabricação de linha de montagem, essa primeira imagem aqui preto e branco, ó. Olha só, o carro é dividido em partes, e um apertava os parafusos, um botava as rodas, o outro botava não sei o que, até sair o carro final. Hoje em dia, ó a redução do número de operários, vocês estão vendo? Muito menos, porque a grande maioria das funções aqui, elas
são executadas por máquinas. E aí isso é uma das desvantagens, pode-se dizer assim, do processo de produção por linha de montagem, ok? No começo, o Ford trabalhava artesanalmente, o tempo médio de 28 horas para a produção de um automóvel. Ou seja, antes, Ford inventou o carro, né? Criou a empresa Ford e aí começou a fabricar os carros para vender. Beleza. Só que antigamente, como ele não tinha inventado aí o processo de linha de montagem, era isso. Um grupo de funcionários chegava lá, juntava todo mundo para construir um carro, depois terminar esse carro, e depois ia lá construir outro. Pronto. Demorava-se 28 horas, mais de um dia, para produzir um automóvel. Hoje em dia, uma fábrica tem capacidade de produzir dezenas, centenas de automóveis em um único dia, certo? Quando há um grande mercado com potencial ansioso por uma grande quantidade de produtos de baixo custo, paradonizado rapidamente, o artesanato é desvantajoso. Por quê que o artesanato é desvantajoso? Porque não vai atender a demanda, ou seja, tem muita gente querendo carro e eu não tenho carro para entregar, porque eu demoro um dia, mais de um dia para produzir um automóvel. E aí, algumas medidas. Foi entregar as peças em cada posto e a montagem executaria apenas uma tarefa, andando de um carro por outro. Ou seja, e aí foi quando ele pegou e dividiu, né, a função de montagem de automóveis, ok? E aí começou-se também a atribuir determinada função para os operários, ou seja, você vai fazer só isso, você vai fazer só isso, você vai fazer só isso. E aí cada um ficou responsável por uma execução de uma tarefa e deu-se início à linha de montagem. Em 1910, linha de montagem. Em 1910, Henry Ford estabeleceu a primeira planta dedicada exclusivamente à montagem final de peças fabricadas em plantas distintas, que eram parte de um processo produtivo comum. A linha de montagem móvel desenvolveu-se rapidamente em seguida. Ou seja, foi em 1910 que Henry Ford pegou e desenhou, né, o processo de montagem chamada montagem por esteira. O que é isso? Tem uma esteira gigante, tipo aquela esteira de supermercado, esteira de academia, só que na altura de uma mesa, né? E aí fica passando lá, as esteiras ficam passando o produto. E aí uma pessoa pega e bota só aquela parte dele, a outra pega e bota só outra parte dele, a outra pega e bota só outra parte dele. E isso foi desenhado por Ford em 1910, certo? Em 1912, o conceito de linha de montagem sem mecanização, ou seja, não existe ainda a mecanização de serviço, foi aplicada à fabricação de motores, radiadores e componentes elétricos. E em 1914, Ford adotou a linha de montagem móvel, a mecanização para a montagem do chassi, e passou a consumir 1 hora e 33 minutos de trabalho, em contraste a 12 horas ou 28 minutos necessários no ano anterior. Ou seja, lá do primeiro modo de fabricação, que era chamado fabricação artesanal, que demorava 28 horas para produzir um automóvel, ele passou a produzir em 1 hora e 33 minutos, certo? Então ele conseguiu produzir muito mais automóveis, ok? Certo, gente? E aí, então, é só isso que a gente tem a falar. Lembre-se, Ford não é um criador de teoria, não, ok? Tem uns entendimentos chamados Fordismo, né? Se vocês ouvirem falar isso, se não, quando vocês ouvirem falar isso, não está errado, é chamado Fordismo. Aí o Fordismo leva ao entendimento de linha de montagem. Quando se fala de produção em massa, eu estou falando de Ford. As desvantagens, algumas desvantagens, mecanização dos serviços também deu-se origem com o Ford, são princípios utilizados até hoje. Tem um filme que eu gostaria muito de passar depois para vocês assistirem, que tem uma citação em Ford justamente sobre a origem da McDonald's. Olha só, Ford inventou carro e a linha de montagem para produção de carro. A mesma ideia dele foi implementada em outro tipo de negócio, que foi o de hambúrgueres lá no surgimento da McDonald's, e aí hoje em dia várias empresas copiam. Se vocês tiverem acesso também a visualizar como funciona, por exemplo, uma fábrica de roupas, também é processo de linha de montagem. Fábrica de brinquedos também é linha de montagem. Então o Ford foi revolucionário por isso. Ele criou um método de produção que é difundido hoje no mundo inteiro. Certo, gente? Aí eu vou passar uma atividade tranquila para vocês. Não se esqueçam de fazer a outra atividade de 10 que vale ponto, ok? E aí a gente se vê na próxima semana. Valeu, galera!